Em Lucas capítulo 12, Jesus conta uma parábola sobre um rico insensato. Após essa parábola, Jesus traz uma palavra de consolo para os seus discípulos. Ele direciona a palavra para os discípulos. Nessa direção, ele diz sobre buscar o reino de Deus em primeiro lugar, que nada vai faltar para os seus discípulos. E ele encerra o texto, e eu quero ler somente esse versículo com você, de Lucas capítulo 12, versículo 34, onde ele diz: pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. É interessante porque Jesus olha para os discípulos e dá a entender que após a parábola e após ele responder a dúvida daquele homem desse texto, ele olha para os seus discípulos e a palavra é direcionada para eles. Por quê? Porque há uma diferença entre ouvir a palavra de Deus e ser realmente um discípulo. Discípulo é aquele que quer seguir a Cristo. Discípulo é aquele que as palavras de Jesus, por mais duras que sejam e por mais imperfeito que nós somos, os discípulos são aqueles que dizem: eu quero essa palavra. Então, se você está aqui e você é um discípulo de Jesus, essa palavra é para você. E essa palavra é dura, porque é uma palavra sobre ganância. Após isso, então, Jesus diz aos seus discípulos que Deus irá suprir todas as coisas, como as aves dos céus que têm os alimentos, como os lírios dos campos que têm as vestes. Para os seus filhos, para os seus discípulos, Deus não vai deixar faltar nada que é necessário. Porém, surge uma questão aqui: a diferença do que é necessário e do que é confortável. Tem coisas que são necessárias, e isso Deus diz para você e para mim: não vai faltar o que é necessário para nós. Mas existe a diferença do que é confortável. Por exemplo, ter um colchão para dormir, uma cama para dormir, é necessário, correto? Você precisa de um colchãozinho para você dormir e descansar, né? Mas confortável seria ter um lençol de 100% seda egípcia que custa R$11 mil o jogo. Pois é, existe lençóis com esse valor. E não há problema nenhum se você tem essa condição para ter isso. O texto está dizendo para nós que Deus irá suprir aquilo que é necessário, mas o que é confortável é do nosso bem-estar. Após isso, então, Jesus conclui essa palavra e diz que os seus discípulos deveriam buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas iriam ser acrescentadas. E aí Jesus traz o ponto principal de como vencer a ganância: é a doação. Você quer ver se você realmente é ganancioso? Talvez você olhe: não, pastor, eu não sou ganancioso. Estou ouvindo essa palavra porque eu sou um discípulo, mas analisando aqui, eu sou alguém tranquilo nessa parte. Você quer ver se você é ganancioso? Doação. Como é a doação para você? A doação para você é um peso? Você doar alguma coisa, por exemplo, você doar para uma instituição carente, para trabalhos e campanhas humanitárias, é um peso para você? Porque se é um peso, talvez você tenha um coração ganancioso. Se doar um valor pequeno é um peso, mas investir valores imensos, você investe com muita alegria porque você espera um retorno, possivelmente, de acordo com essa parábola de Jesus que ele conta aqui em Lucas 12, talvez você tenha o seu coração ganancioso. Se você não é alguém ganancioso, invista em missão. Há tantos missionários que têm dedicado a sua vida, os seus talentos, ao seu coração e precisam de recursos. Se para você é um peso doar um valor pequeno para um missionário, mas você não tem receio nenhum em gastar em joguinhos de internet o quanto você pode, porque o jogo é rentável, a aposta pode ser rentável, possivelmente seu coração é ganancioso. Talvez a sua doação deveria ser numa comunidade, na comunidade local que você está. Pode ser na nossa comunidade aqui, se você faz parte dela. Talvez você está nos mais diferentes lugares e mais diferentes igrejas. Pastor, mas eu já tive tantas experiências ruins em relação à contribuição. Eu já vi pessoas usando de má fé sobre isso. Aliás, só de entrar nesse assunto para mim é um problema. Então, a pergunta que você tem que fazer, como eu também fiz um dia, eu também tive problemas em contextos religiosos em relação à contribuição, mas a pergunta que um dia Deus fez ao meu coração é: será que eu não dizimo, não oferto, não contribuo, não partilho
porque eu realmente tenho traumas religiosos, porque eu discordo de algumas coisas teológicas, ou talvez o meu coração é tão ganancioso que eu não consigo me desprender daquilo que eu tenho. O que eu quero fazer você refletir com essa mensagem é o que Jesus diz e conclui o seu texto e a sua palavra de consolo aos seus discípulos. Onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Essa palavra tesouro aqui pode ser substituída por investimento. Onde está o seu investimento, ali está o seu coração. Se o seu coração só pensa em investir para retorno próprio, o seu coração está na ganância. Se o seu coração só pensa em investir, se a sua vontade é só investir, se os seus recursos só é investimentos que te dá algum retorno, quer seja em jogos de apostas, quer seja numa poupança, quer seja pensando em investimentos imobiliários, por aí vai. Se você só pensa no investimento que vai te dar algum retorno financeiro, o seu coração está preso à ganância. Mas se você, apesar de ter investimentos, apesar de poder fazer sim poupanças e projetos futuros, apesar disso, você investe também no reino de Deus, quer seja numa comunidade, quer seja em missionários, quer seja ajudando pessoas para tornar esse mundo um pouquinho mais justo, isso é a prova de que você consegue vencer a doação. Contribuição, doação, quer seja para pessoas que precisam, quer seja um dízimo e oferta, quer seja para missionários, é a prova de que nós não somos presos ao dinheiro, não somos presos aos recursos, não somos gananciosos demais, só pensamos em nós mesmos, mas nós estamos disponíveis como discípulos de Jesus a colocar o nosso coração na missão dele. Que Deus te abençoe.